Seja bem-vindo ao curso básico de Teologia Boanerges. Prazer, eu sou o pastor Ricardo Oliveira. Estamos no nosso 32º módulo, falando sobre escatologia. E nós estamos aí, na nossa quarta aula, falando sobre a escatologia. E hoje, falaremos sobre o sentido da história, tá? No que diz respeito à escatologia, tá? Então, que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus. Lembrando que essa é a escatologia inaugurada, tá bom? Então, vamos lá. Bom, dentro da introdução, falar sobre o sentido da história é discorrer acerca do seu propósito, a saber, para qual a direção a história está caminhando. O assunto tal que não se pode desvincular da escatologia, uma vez que estamos falando sobre o futuro e o desenrolar de toda a história pelo qual está sendo mencionada. Portanto, é indispensável para cada cristão ter aí uma perspectiva bíblica e também histórica, para que haja uma compreensão do advento, do retorno e da volta de Jesus. Muitos, na falta desta perspectiva, falham em viver na plena luz da interpretação cristã de toda a história. Berkov, ele vai destacar acerca disto. Ele vai falar que a Igreja de Cristo no século XX é espiritualmente incapaz de resistir às rápidas mudanças que acontecem ao seu redor, porque ela não aprendeu a ver a história na perspectiva do reinado de Cristo. Por essa razão, ela interpreta os eventos do seu tempo em termos literais, literalmente, inteiramente seculares. Ela é dominada pelo temor no sentido mundano e de modo mundano ela tenta livrar-se do temor. Nesse processo, Deus não passa de um substituto beneficente, tendo então o sentido cristão. E tal declaração é verdade. Quantas mudanças estão acontecendo nos dias de hoje, porque deixaram de ter o conhecimento histórico de toda a igreja e agora estão aplicando alguns sentidos fora do contexto da palavra de Deus, fora do contexto do reino de Deus. E falando sobre o sentido cristão, Roelkman, em um de seus livros, A Bíblia e o Futuro, destaca 5 características de uma interpretação cristã acerca da história. E vamos discorrer acerca delas a partir de agora, tá? Bom, a primeira característica é a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Sim, a história é uma progressão da revelação dos propósitos de Deus, especialmente no que se refere à história da redenção ou à história sacra. A história da redenção é uma das referências às ações graciosas e misericordiosas de Deus em favor do ser humano, em favor do povo, redimindo-os, salvando-os e livrando-os da chama do inferno. Tais ações têm por base as promessas que Deus fez e são acrescentadas em suas revelações, aonde vão alcançar a plenitude nos céus e na nova terra. A história sacra, ela é a chave para se entender o sentido da história, porque está no cerne da ação de Deus em relação para com o ser humano. E uma vez que toda ela está sob o controle e a direção de Deus, podemos então dizer que toda a história é uma revelação de Deus para com o homem. Toda a história, ela traz a revelação de Deus para com o ser humano. Isso não significa que ela seja sempre cristalina em sua mensagem. Enquanto alguns eventos históricos gerais estão acontecendo, geralmente é muito difícil, ou é bem difícil, tá? Se não impossível discernir o que Deus nos está dizendo por intermédio desses eventos ou por intermédio dessa história. Segundo ponto Deus é o Senhor de toda a história. E isso é claramente ensinado em toda a Escritura. Os escritores, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, vão afirmar que o reino de Deus domina sobre tudo. Salmo 103, versículos 19, inclusive sobre os reinos das nações. 2 Crônicas
capítulo 20, versículo 6, e também vai inclinar o coração do rei para o que deseja. Provérbios, capítulo 21, versículo 21. Os escritos do Novo Testamento nos conta também, tá? Que Deus, ele realiza todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. E tem determinado os tempos e estabelecido para as estações da terra e os lugares exatos aonde deveriam viver e como deveria acontecer. Atos capítulo 17, versículo 16. Se Deus é rei, logo Deus está no controle de toda a história e está a caminho, e este caminho está levando para o fim divinamente orientado pelo próprio Deus. E isso não significa que ele é o manipulador do ser humano, muito pelo contrário, tá? Até porque ele deu ao ser humano aquilo que é conhecido como livre-arbítrio, ele deu ao ser humano aquilo que é conhecido como liberdade de escolha. Portanto, o homem, ele não é uma marionete de Deus. Não, ele vive em liberdade, ele toma as suas próprias decisões, tem as suas próprias responsabilidades, ele sabe o que vai fazer em cada tempo. Ou seja, Deus deu ao homem toda a liberdade precisa e necessária para que pudesse desenvolver esse relacionamento com Deus. Significa, contudo, que Deus também, ele tem o domínio, inclusive, sobre todas as obras malignas e dos homens, fazendo servir para o seu propósito. Há uma ilustração especial nisso, lá no Antigo Testamento, que vamos encontrar a história de José. Depois de seus irmãos terem vendido como escravo, tornou-se principal governador do Egito sobre Faraó, e assim foi um instrumento, de Deus para que houvesse a preservação de toda a sua família. Tem coisas que Deus, ele não está condicionando para que aquilo aconteça, mas ele está na movimentação, conduzindo aquilo, ou gerenciando aquela situação, justamente porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Deus vê, sabe, entende tudo e todas as coisas. Então, por Deus ver e saber todas as coisas, Deus sabe exatamente o que está acontecendo em todo o contexto histórico. E dentro desse contexto histórico, é importante declarar, é importante deixar, frisado aqui, que ele vai acompanhando o desenvolvimento. As palavras, que ele endereçou aos seus irmãos, após a morte de seu pai, sublinham, a soberania e o senhorio de Deus sobre toda a história. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conservem muita gente e em vida. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Tem coisas que nós não vamos entender, tem coisas que nós não iremos compreender, mas tem coisas que o próprio Deus está deixando acontecer de forma tão natural, justamente porque ele quer alinhar tudo e todas as coisas. E sendo assim, ele está então no contexto da história. A suprema ilustração do Novo Testamento acerca do soberano controle de Deus sobre toda a história é, obviamente, a crucificação do próprio Cristo, apesar de Jesus Cristo, apesar de esse ser feito mais perverso, esse ter sido o efeito mais perverso ocorrido em toda a história, esse crime terrível estava sob o controle de Deus. Veja o que diz a Bíblia sobre isso, tá? Atos 4, 27 ao 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo, Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito determinaram. Tudo estava dentro do propósito de Deus, tudo estava dentro do quesito, e da vontade de Deus. Então precisamos, por causa do controle, precisamente por causa do controle de Deus, os mais detestáveis feitos, consumados na história, tornou-se o cerne de um plano de redenção e a suprema fonte de bênção para com a raça humana, conforme o autor em Salmos 76 diz: pois até a ira humana há de louvar-te, versículo 10. O cristão, ele é o centro da história. A Bíblia vai nos ensinar, a ver a história humana
como completamente dominada pelo próprio Cristo ou pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A história é a esfera da redenção de Deus, na qual ele vai triunfando sobre o pecado do homem por intermédio de Cristo e uma vez mais reconciliando, né, o mundo consigo mesmo e o homem consigo mesmo. 2 Coríntios 5,19. Por meio de Cristo, Deus ganhou de uma vez por toda a vitória sobre a morte. 1 Coríntios 15, do 21 ao 22. Satanás, ele vem imperando, vem dominando, vem trabalhando em todo o contexto, mas ele vem trazendo, né, uma ideia e um propósito, e essa ideia tem como propósito também de alinhar tudo e todas as coisas conforme a vontade de Deus. E o próprio Satanás está dentro desse parâmetro do governo de Deus. João 12:31, e todos os poderes hostes, Colossenses 2:15, a centralidade de Cristo na história sempre esteve representada de forma simbólica. Lá no capítulo 5 do livro de Apocalipse, somente o Cordeiro era digno de tomar o rolo e de romper os 7 selos, né? Falando do próprio Senhor Jesus. Diante da primeira e a segunda vinda de Jesus, vai representar aí um foco principal de cada uma dessas profecias. O proto-evangelho, Gênesis 3,15, ao longo do progresso da revelação bíblica, vai se evidenciando na linha central, aonde vai sendo o alvo da história. E a obra de Jesus, e a sua pessoa são reveladas de forma cada vez, né, mais detalhada nas páginas das Escrituras, trazendo cada sentido. E os últimos dias já chegaram. Conforme vimos na aula passada, o crente do Novo Testamento, né, ou os crentes do Novo Testamento, eles estavam conscientes de que eles viviam nos últimos dias, e podemos ainda destacar outras evidências bíblicas a este respeito. Colossenses 1:13, e, né, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Efésios 6:2, do 5 ao 6, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvo, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Há então um comentário similar que pode, né, ser feito acerca desses contrastes entre o velho homem e o novo homem, escrito nas cartas paulinas. O velho homem refere-se à velha criatura, ao velho mundo, né, no qual o homem era escravo do pecado, né, ao passo que o novo homem vai falar sobre a nova criatura, um novo mundo, uma nova história, uma nova circunstância, novas situações, novos eventos. E no qual, né, o homem agora está liberto de toda a escravidão do pecado e livre para viver, né, louvando a Deus e glorificando. O crente neotestamentário, ele foi transferido da velha era do pecado para uma nova era, onde há uma liberdade cristã. Alguém poderia objetar dizendo que o que foi desenvolvido não é característico da história geral, uma vez que somente os cristãos estão vivendo na nova era que Cristo inaugurou após a sua morte e a ressurreição. Temos, contudo, né, que o fato é que desde que Cristo apareceu aqui na terra e foi crucificado, ressuscitou dos mortos, houve uma nova era que foi verdadeiramente inaugurada após a ressurreição de Jesus. O fato de nem todos os homens estarem participando pela fé das bênçãos da nova era não anula a existência dessa era, não anula a existência de que Jesus pisou sobre a terra, de que Jesus manifestou a sua glória, de que Jesus manifestou o seu poder, e tudo na história se move em direção a um alvo, que é os céus, né, os novos céus e a nova terra. Bem sabido então que tudo o que vem acontecendo no decorrer de todos os eventos só nos leva para um lugar, os novos céus e as novas terras. Como vimos também na aula passada, existe uma clara distinção entre últimos dias e o último dia. O cristão inaugurou os últimos dias na primeira vinda e falou ao longo do seu ministério acerca, né, do último dia, em que estava relacionado aí com a sua segunda
com a sua segunda vinda. O crente no Novo Testamento, então, ele foi, portanto, ficando ciente de que a história foi se movendo no alvo da consumação final, o que de fato está acontecendo, né? Está se movendo no alvo da consumação final. Essa consumação da história, né, como o crente a vê, inclui eventos como a segunda vinda de Cristo, a ressurreição geral, o dia do juízo, os novos céus e a nova terra. Uma vez que os novos céus e a nova terra serão aí a combinação da história humana, podendo dizer que toda a história está se movendo para esse ambiente, para esse alvo, para esse propósito, para entender completamente o sentido da história. Portanto, devemos ver a redenção de Deus em dimensões cósmicas, uma vez que a expressão céus e terra e a descrição bíblica de todos os cosmos, podemos então, dizer que o alvo da redenção é nada menos e nada mais do que a renovação aí, dos cosmos, aquilo, né, que os cientistas, né, da atualidade vão denominando aí de um novo universo, uma nova esfera. Na realidade é algo que já vem acontecendo, né, em Cristo Jesus. Uma vez que a queda do homem, né, através do pecado, afetou não apenas ele, mas também o restante de toda a criação, Gênesis 3, 17 a 18, Romanos 8, 19 a 23, a redenção do pecado deve igualmente envolver a totalidade da criação de Deus, e temos alguns textos que vão referir sobre esse contexto. Gênesis 3,17, e Adão disse, visto que atendestes a voz da tua mulher, e comeste da árvore, né, que eu te ordenara que não comesse, maldito é a terra por tua causa. Romanos 8, do 19 ao 23 fala, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daqueles que a sujeitou, nem na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a sua liberdade e para a glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta com angústia até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos de Deus e a redenção do corpo, ou a adoção dos filhos e a redenção do corpo. Bom, está ligado também a essa dimensão cósmica os textos de Efésios 1, do 9 ao 10, Colossenses 1, do 19 ao 20, 1 Coríntios 15, do 28, né? Efésios 1, do 9 ao 10, desvendando-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, né, que propusera em Cristo, né, de fazer, né, convergir nele, na dispensação da plenitude de todos os tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E como Colossenses 1, né, 19, porque aprove Deus que nele residisse tanta plenitude, de que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer sobre os céus. Então você tem, né, a história da escatologia, você tem o desenvolvimento histórico da escatologia e você tem toda a compreensão desse sentido histórico, compreendendo que há um desenvolvimento e um conteúdo de informações. Concluindo a aula de hoje, né, na nossa próxima aula, vamos falar aí, né, sobre o reino de Deus. Dentro desse contexto, dentro desse ponto, dentro aí desse desenvolvimento da palavra de Deus e mostrando-nos, né, o que Deus vai fazer no decorrer de toda a história do homem. Que Deus possa lhe abençoar poderosamente e que você possa, de forma minuciosa, estudar as palavras de Deus e compreender com exatidão aquilo que o Senhor, né, já vem estabelecendo dentro das Escrituras. Então, que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Até a nossa próxima aula, onde falaremos sobre o reino de Deus
que é a quinta aula aí, né, do primeiro módulo de escatologia, tá bom? Então, até mais, a graça e paz, tchau, tchau.